Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional da equipe Master Juris e hoje vamos tratar de um aulão na parte de competências aí do STF-STJ, tema do nosso aulão, empurrão para tribunais. Antes de iniciar nossa aula, lembrando a você que nós temos uma promoção que está por R$ 69,90 até o dia 31 de dezembro. Após o dia 31 de dezembro, ou seja, no ano que vem, o valor vai voltar ao normal, R$ 115, tudo bem? Qual a ideia aqui do nosso aulão? Nosso aulão tem um foco em técnicas de memorização. Então eu trabalho com técnicas de memorização na parte de organização do Estado, trabalho com técnicas de memorização na parte de competências do Congresso Nacional, ou seja, competência exclusiva, privativa, competência da Câmara, competência do Senado. Lembrando também que na organização do Estado, eu vou trabalhar com competência exclusiva, privativa, comum e concorrente, mas hoje nós vamos trabalhar com o Poder Judiciário, especificamente com as competências do STF e as competências do STJ. E a técnica de memorização, existem várias modalidades dentro aí da memorização, mas nós vamos trazer aí uma situação que envolve até a técnica do hipônimo e do hiperônimo no português. Quando você tem o hiperônimo, é a palavra abrangente. Quando você tem o hipônimo, é aquela palavra mais específica. Então, dentro das competências do STF e do STJ, nós temos lá as competências que são originárias, as competências em recurso ordinário, tanto para o STF quanto para o STJ, e depois nós temos a competência que é em recurso extraordinário e a competência em recurso especial. E nessas competências, nós temos aí um recheio de várias alíneas e o foco principal é justamente não memorizar a linha toda, porque é humanamente impossível. Então nós vamos trabalhar com a técnicazinha de memorizar a palavrinha-chave. Claro, isso tudo é baseado em técnicas de estudo e em dados estatísticos, vendo aí as questões de provas de diversas bancas, como CESP-UNB, Consulplan, que mais? Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, entre outras bancas que são as mais importantes. Então o foco aqui é justamente trabalhar com essa técnicazinha de memorização num aulão que vai envolver teoria e exercício. Com certeza eu não vou conseguir concluir essa parte das competências em recurso ordinário e até em recurso extraordinário. Mas você tem um curso completo meu, que é o Direito Constitucional Objetivo, onde eu ensino exatamente essas técnicas, ok? Vamos então, pega o seu material aí, que já está no site, vamos aí iniciar o nosso tema. Eu tenho aqui, pode jogar na tela por gentileza, você tem a minha forma de contato, que é o prof.luisalberto@gmail.com, o Periscope também, @prof.luisalberto, mas nós vamos ter no final da nossa aula, um bate-papo aí com vocês, nos 10 minutos finais. Então a intenção é trabalhar com as competências aqui, competências do STJ e competências do STF, ok? Dentro das competências do STF, eu tenho o inciso primeiro, que é processar e julgar originariamente. Perceba você que nas competências do STJ também tem processar e julgar originariamente. O inciso primeiro, tanto no 102 quanto no 105, está recheado de incisos. Dentro do inciso segundo, nós temos a competência em recurso ordinário. Temos aqui a competência em recurso ordinário também na parte do STJ. Recurso extraordinário sempre será do STF. Recurso especial sempre será do STJ. Eu não sei, talvez eu esteja imaginando que você está na sua casa ou no seu escritório, no seu local de trabalho. Então é muito importante, quando eu ficar repetindo aqui as alíneas especificamente, e mostrando a palavrinha-chave, que você também fale. Justamente porque dentro da técnica de memorização, você tem ali os 5 sentidos e quanto mais sentidos você utilizar, mais fácil, isso é comprovado cientificamente, será a sua memorização. Então, eu vou te dar um exemplo. O que eu fiz? Eu peguei, como eu estudava de forma muito errada, e chegou um momento, quando eu fiz esse curso de técnica de memorização, onde eu analisei todas as competências, fui analisando as competências do STF, do STJ, tentava memorizar e não conseguia. E aí, em um determinado momento, quando aprendi a técnica, eu fui aplicar essa técnica dentro da competência do STF da seguinte forma. Eu peguei, fiz uma coluna
uma coluna, colocando o inciso primeiro, o inciso segundo e o inciso terceiro, ou seja, a competência originária, a em recurso ordinário e a competência em recurso extraordinário. E cada linha que eu lia, então eu pegava ali a linha A do inciso primeiro. Ao ler a linha A, eu não prosseguia para a linha B. Eu ia lá para a competência do STJ e procurava alguma coisa que tivesse similitude. Se não tivesse nada com similitude, o que eu fazia? Deixava em branco. E são pouquíssimas, só 3 incisos que não apresentam similitude, que eu deixei em branco. 3 incisos não, desculpa, 3 alíneas. Fora isso, as outras alíneas sempre têm ali uma similitude. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Aí quando eu via a similitude, eu memorizava as palavrinhas principais, ao invés de memorizar a linha inteira. Então vamos na tela que você vai entender o que eu estou falando. Veja lá, eu tenho aqui, compete ao STF, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Ação direta de inconstitucionalidade, aí vou só ler aqui o que está em vermelho. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e sua medida cautelar. Perfeito. Por que aqui está em branco? Porque dentro das ações de controle de constitucionalidade, né, no controle abstrato, ou por via direta, ou via de ação, também chamado controle concentrado, o termo ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e ADC é competência do STF de forma originária. O STJ não atua no controle abstrato. Você tem o seguinte, quando há violação à Constituição Federal, na violação à Constituição Federal, quem vai atuar é o STF. Na violação à Constituição Estadual, dentro do controle abstrato, quem atua é o TJ, é o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, no caso aqui, não atua no controle abstrato o STJ. Perfeito? E aí vamos avançar agora que na próxima linha vai ter a técnicazinha de memorização. Então deixo em branco, eu sei que quando na minha prova vier ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e suas medidas cautelares, eu sei que a competência do STF de forma originária, eu sempre gosto de falar isso, de forma originária, julgar originariamente, é ele que vai julgar primeiro. Vamos à próxima linha, vamos lá. Bom, nessa linha, aí começa a nossa técnica de memorização. Perceba você que algumas pessoas ficam tentando memorizar as autoridades que iriam responder de forma originária perante ao STF no caso da infração penal comum. Então você tem aqui, ó, compete ao STF processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros, o procurador-geral da República, e aí você tem nos crimes de responsabilidade de crime comum os ministros de Estado, comandante da Marinha, e assim vai. Então, a pessoa tenta ler isso aqui e tenta decorar. É praticamente impossível. O que nós vamos fazer? Adotar a técnica do hipônimo e do hiperônimo. Eu li infração penal comum. Aí vem aqui comigo. Você aprendeu lá na parte de penal ou processo penal que a infração penal comum é gênero, do qual eu tenho determinadas espécies. Então, a infração penal comum, ela é gênero, do qual, infração penal, é gênero do qual eu tenho como espécie o crime e tenho o delito anão, né, que é a contravenção. Perfeito. Tá lá, crime e contravenção. Perfeito. Então tá. Então, se na minha prova vier infração penal comum, eu sei que a competência, possivelmente, estatisticamente falando, 99% de chance de ser o Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou falando isso para vocês? Dificilmente trocam as autoridades. Ah, mas eu vi uma vez na Consuplan questionar algo sobre as autoridades, mas foi a única questão de prova que eu já vi na minha vida. Fora isso, é tudo literalidade. Sempre traz assim, infração penal comum e cita ali as autoridades na literalidade. Perfeito? Agora, se na minha prova vier a terminologia crime comum, não veio infração, veio crime comum. Eu sei que a competência será do STJ para julgar originariamente.
Por que eu faço questão que você memorize originariamente? Porque vai chegar um momento onde haverá questões de prova questionando que aquele assunto, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, é o Supremo que julga de forma originária, em recurso ordinário ou em recurso extraordinário. Então eles começam a embolar. Tudo bem que a ação direta de inconstitucionalidade é fácil, mas pode ter determinados pontos que eles vão misturar que fica difícil. Então você tem que sempre estar repetindo, ou originariamente, ou em recurso ordinário, e colocar o órgão competente, ou o STF, ou o STJ. E aí avançando, na tela então, por gentileza, o que eu faço aqui? Tá lá, ó. Você verificou infração penal comum, você já sabe que a competência do STF de forma originária. Claro, se um dia você quiser memorizar as autoridades, não tem problema. Verificou o crime comum, a competência do STJ de forma originária. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos colocar como prova real. Vamos lá, vamos analisar questões de prova. Vamos ver se você acertaria. Vamos lá. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente. Está perguntando a competência do STF de forma originária. Aí eu vejo aqui, a letra A, nos crimes comuns, aí eu já paro. Por quê? Quando na prova vier crime comum, a competência jamais será do STF. Vai ser de quem? Do STJ. Eu sei, pode vir aqui para mim, Pedro? Eu sei que você sempre estudou tentando decorar as autoridades. E agora eu estou trazendo uma situação nova e você resiste. Mas a ideia dessa técnica de memorização é você ganhar tempo na resolução das questões. Identificou a palavra-chave, identificou ali o hipônimo, a palavra específica, você automaticamente já dá aquele clique, ou é STF ou é STJ. Então na letra A está perguntando, no enunciado está perguntando qual é a competência do STF de forma originária. Na letra A veio crime comum. Crime comum não, crime comum é competência do STJ de forma originária. Questão errada. Tudo certo? Vamos para a próxima. Então vamos lá. Letra B. Letra B. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Então você viu aqui, ação direta de inconstitucionalidade, a competência de quem? Do STF de forma originária. Então nessa questão, eu vou marcar aqui para vocês, vamos lá, a resposta é a letra B. E aí, em homenagem à galera do TRF, vou fazer também uma questão aqui da Consulplan, né, que é a banca aí do TRF. Olha lá que interessante. Peguei um item, né, para julgar certo e errado, porque a questão era multidisciplinar. Na verdade, não multidisciplinar, ela tinha vários assuntos diversificados. Então, eu peguei ali uma letra e coloquei como certo e errado, como se fosse banca CESP, mas, na verdade, é a Consulplan, tudo bem? Compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns. Possivelmente essa questão vai estar certa. Aí você tem lá presidente da República, vice-presidente, os membros do Congresso e seus próprios ministros, o procurador-geral da República, tranquilo. Então, gabarito dessa questão, certo, C de certo. Tudo bem? Bom, veja lá, deixa eu só reforçar aqui com vocês mais uma vez. Claro, a ideia é você primeiro aprender mais fácil, utilizando a técnica de memorização, e depois você vai para o mais difícil. É sempre assim. Quando você vai estudar, eu cometi um erro muito grande, antes de ser aprovado em alguns concursos públicos. O que eu fiz? Quando eu iniciei, eu quis saber qual era o melhor livro de direito constitucional, por exemplo. Aí me indicaram um livro do professor José Afonso da Silva. Aí comprei aquele livro do professor José Afonso da Silva e, vou ser sincero, ficou lá guardado, porque eu não entendia nada. Então, sempre comece pelo mais fácil e depois vai para uma situação mais específica. Então, no caso aqui, estou ensinando vocês a técnica do hipônimo, né, para memorizar a palavrinha-chave. E aí, depois, se você quiser memorizar as autoridades, perfeito, mas esse é um segundo passo, tá bom? Vamos para uma outra questão. Acho que eu tenho uma outra questão, vamos lá? Não é outra questão. Agora vamos avançar a outro tópico. Compete ao STF processar e julgar originariamente. Aí o que eu memorizei aqui, mandado de segurança e habeas data. Confesso que eu não me importei com essas autoridades. Eu só fui pegar aqui, mandado de segurança e habeas data, que é citado também aqui no STJ. E aí essas autoridades aqui são mais fáceis de memorizar. Mandado de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, ou do próprio tribunal, é competência do STJ. E é por incrível que pareça, só para você entender,
Essas autoridades, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica e Ministro de Estado, elas geralmente são julgadas perante o STF. Mas quando essas autoridades forem coatoras em habeas corpus, isso aqui eu não mostrei ainda para vocês habeas corpus, eu vou mostrar. Habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, sendo elas coatoras, essas autoridades serão julgadas pelo STJ. E o interessante de tudo é que quando vier habeas corpus, habeas data, mandado de segurança envolvendo qualquer outra autoridade, a competência é do STF. Então, repetindo para você entender, quando eu tenho um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança envolvendo ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, a competência será, se eles forem coatores, obviamente, será do STJ. Mas por que você está reforçando, professor, coator? Porque quando eu tenho a situação do habeas corpus, se alguém prende um ministro de Estado, um comandante da Marinha, um Exército Aeronáutica, do Exército Aeronáutica, esses indivíduos impetrarão um habeas corpus no STF, já que eles são pacientes. Então, se eles estiverem prendendo alguém, independente se tem foro por prerrogativa de função ou não, claro, tem uma exceçãozinha que depois eu vou explicar para vocês, nesse caso específico, sendo eles coatores, eles serão julgados pelo STJ. Sendo essas pessoas pacientes, ou seja, vítimas de uma situação de prisão irregular por ilegalidade ou abuso de poder, essas autoridades impetrarão o habeas corpus no STF. Fica difícil só falando, né? Eu gosto de trabalhar com técnica de inteligência espacial. O que significa isso? A figura você memoriza com maior facilidade do que um texto escrito quando o professor fala. Então, na tela, por gentileza, só para você entender, eu trago aqui, ó, vamos lá. Então, você viu ali, ó, mandado de segurança, habeas data, envolvendo, contra, né, o ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército Aeronáutica. Agora eu vou colocar o habeas corpus, olha lá. Habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Vamos tentar otimizar, vamos memorizar as autoridades. O que eu fiz aqui para vocês? Ó, quando eu tenho ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, se for uma situação de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, sendo essas autoridades coatoras, quem é que vai julgar esses remédios constitucionais quando essas autoridades forem coatoras? O STJ. Agora, se essas autoridades estiverem sendo presas, forem vítimas, pacientes numa ação de habeas corpus, quem é que julga? STF. Ah, professor, e quando envolver infração penal comum ou crime de responsabilidade? Lembrando que esse crime de responsabilidade, se for em conexão com o presidente da República, tá? Se for conexão com o presidente da República, Senado. Agora, se for puramente um crime de responsabilidade sem conexão com o presidente, seja infração penal comum, seja crime de responsabilidade, essas autoridades serão julgadas pelo STF. Aí você fala assim, meu Deus do céu, tá ficando um pouquinho complicado. Fique tranquilo, vem aqui comigo. Até o Pedro está entendendo. Olha só, eu tenho aqui a seguinte situação. Quando eu tenho um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança, onde as autoridades coatoras são ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, a competência é do STJ. Acabou. Fora isso, envolvendo essas autoridades, a competência será do STF. Entenderam? Qualquer coisa que envolva ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, que não seja habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, onde essas autoridades são coatoras, qualquer coisa diferente disso, quem julga é o STF. Agora, se for essa situação, com essas autoridades coatoras em mandado de segurança, habeas data e mandado de segurança, habeas data e habeas corpus, a competência será do STJ. Fique tranquilo que você vai entender que nós vamos fazer questões e eu vou fundamentar tudo isso aqui que eu estou explicando. Tudo bem? Perfeito? Então vamos lá. Vem aqui comigo. Olha lá. Olha só, uma questão da Consulplan. Vamos julgar o item, tá bom? O Superior Tribunal de Justiça possui um amplo rol de competências, inclusive criminais, consideradas como originárias em decorrência
da denominada prerrogativa de função portada por determinados agentes públicos. Nesse rol de autoridades, cuja atuação em fatos considerados em tese criminosos de natureza comum, implica a atração da competência para que o processo seja julgado por esse colendo tribunal. Vem aqui comigo, olha só, interrompendo um pouquinho. Aqui está perguntando sobre uma competência do STJ. Aí está questionando quem são as autoridades, ou melhor dizendo, qual é a autoridade que vai responder perante o STJ em uma situação de infração, de crime comum, não é isso? Numa situação de crime comum. Então, nesse caso, essa banca, ela já pegou, que foi aquela exceção que eu trouxe para vocês, aquela peculiaridade de memorizar as autoridades. Mas eu vou te ajudar. Vamos lá. Na tela, então, por gentileza. Comandantes das Forças Armadas Federais. Aí vem aqui comigo. Quem são os comandantes das Forças Armadas Federais? Comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Aí você memorizou o seguinte. Quando eu tenho um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança, onde as autoridades coatoras forem ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, a competência será do STJ. Qualquer coisa diferente disso, envolvendo essas autoridades, a competência é do STF, certo? O enunciado é sobre crimes. Crimes. Nesse caso, o STJ julga crimes envolvendo os comandantes das Forças Armadas Federais? Negativo. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu a ideia? Perfeito. Agora vamos à letra B. Letra B. Integrantes dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, essa é uma noção geral, até na parte do Poder Judiciário. Se você analisar a Constituição Federal, depois confirme para mim, tá? É Constituição Federal, artigo 96, inciso 3º, que vai destacar o seguinte. Compete ao TJ, deixa eu fazer aqui só um esboço de alguns órgãos do Poder Judiciário, perfeito? TRF, TJ, juiz federal, juiz de direito. Então vamos lá, olha aqui comigo, interessante, né? Bom, o membro do Ministério Público Estadual, ele vai atuar na Justiça Estadual. Quais são os órgãos da Justiça Estadual? Esses são os órgãos da Justiça Estadual. Aí eu pergunto para você, quais são os órgãos da Justiça Federal? Cite para mim todos os órgãos da Justiça Federal. Aí você vai vir e vai colocar aqui, ó. Todos os órgãos da Justiça Federal estão aqui. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, professor, você está errado, porque o STF também é órgão da Justiça Federal. Negativo. Dá uma olhadinha lá no 106 da Constituição Federal. Repito, 106 da Constituição Federal. Lá vai estar escrito assim, os órgãos da Justiça Federal são TRF e juízes federais. Agora, não confunda, meu aluno, órgãos da Justiça Federal com órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Tudo bem? Órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional, nós temos o STF, tribunais e os tribunais superiores. Esses são os órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Órgãos da Justiça Federal, TRF e juízes federais. E aí onde que eu quero chegar? Se eu tenho um membro do Ministério Público Estadual, quem são os membros do Ministério Público Estadual? Tá pegando aqui? Tranquilo? Quem são os membros do Ministério Público Estadual? Eu tenho o promotor de justiça, e eu tenho o procurador-geral justiça, que é o chefe, e também tem o procurador de justiça, né? Procurador de justiça. Justiça. Tá, desculpa que tá ruim um pouquinho. Quando um promotor de justiça, ou um procurador-geral de justiça, ou procurador de justiça comete um crime comum, sabe onde ele vai ser julgado? Pelo TJ. Vai ser julgado pelo TJ. Jamais pelo STF. Opa, aqui botei STF, né? Desculpa. Jamais pelo STJ. Tá? Jamais pelo STJ. Agora, se eu tenho
um membro do Ministério Público da União que atua junto com um juiz federal, ele vai ser julgado por quem? Pelo TRF. Se eu tenho um membro do TRF, se eu tenho um membro do Ministério Público Federal que atua perante o TRF, onde vai ser julgado? Pelo STJ. Agora, membro do Ministério Público Estadual sempre será julgado pelo TJ em crime comum. Então, aqui na alternativa B, vamos lá, a gente está procurando competência do STJ. Na alternativa B, a competência não é do STJ, é do TJ. Perfeito. Aí vamos lá. Letra C. Membros dos Tribunais de Contas do Estado. Aí você fala assim, pô, membro dos Tribunais de Contas dos Estados? Eu estou na dúvida, professor. Está na dúvida? Não tem problema, pula. Aí aqui embaixo, na letra D, está escrito prefeitos de municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Olha, dá para você se safar, sabe por quê? Quando eu tenho prefeito, o prefeito, ele vai ser julgado pelo TRF se ele cometer um crime federal, pelo TJ se ele cometer um crime estadual e pelo TRE se ele cometer um crime eleitoral. Jamais ele será julgado pelo STJ. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, no caso aqui, eu tenho como resposta dessa questão a letra C. Pode jogar na tela. Eu tenho a letra C, é a nossa resposta. Tudo bem? Avançamos. Aí eu trago aqui só para complementar o material, competências de outras autoridades. Aí depois você vai analisar, isso aqui o material já está disponibilizado no site, você vai ver tudo bonitinho. Inclusive eu repito essa parte, traga um posicionamento do STF e do STJ. O agente político pode responder por improbidade administrativa e crime de responsabilidade? A moda é crime de responsabilidade. E aí eu digo para você, o STJ entende que sim, independentemente da situação. O STF, ele só vai dizer o seguinte, olha, em tese sim, mas não será julgado por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa aquele agente político que tiver ali tipificada a conduta dele e também o foro por prerrogativa de função dele estiver dentro da lei 1059, de 79, que é a lei de crime de responsabilidade, e na lei de improbidade administrativa, senão seria um bis e idem, tudo bem? Fora isso, o STF entende que haverá sim a possibilidade de um agente político ser julgado por crime de responsabilidade e também por improbidade administrativa. Se, por exemplo, vamos lá, colocar aqui a situação, só para você entender. Eu sendo um agente político, governador de estado, e aí a minha conduta está prevista lá como crime de responsabilidade. Estou previsto lá como um possível coator em crime de responsabilidade. E a minha conduta está lá, se enquadrou perfeitamente, lá na lei de crime de responsabilidade. Só que eu também estou sendo citado, ou seja, não estou sendo citado, há previsão dentro da lei de improbidade administrativa que governador responde por improbidade administrativa e aquela conduta também está lá. E aí, no caso, eu tenho um bis e idem. Aí o Supremo entende que não vai responder, né, pelas duas leis, né? No caso, irá responder pelo crime de responsabilidade. Tudo bem? Fora isso, pode responder por crime de responsabilidade e também pode responder por improbidade administrativa. Aí você pergunta, por que isso? Porque, na verdade, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. E a lei de improbidade administrativa protege ali os princípios da administração pública. Então, o STF e o STJ entendem que são leis que possuem perfis diferenciados. Tudo certo? Mas depois você vai ler a decisão, tudo certinho. O nosso propósito, como a nossa aula é só sobre essa técnica de memorização, tudo isso você vai encontrar no meu curso Direito Constitucional Objetivo, tá bom? Aí eu avanço um pouquinho, avançamos. Tem mais questões? Vamos lá. Olha aqui, ó. Questão. 2 estudantes de Direito travaram intensa discussão a respeito da competência do STF para processar e julgar originariamente certas autoridades. É correto afirmar que o STF deve julgar o presidente da República nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade? Será que o presidente da República
ele é julgado por crime de responsabilidade no STF? Negativo. O presidente da República é julgado por crime de responsabilidade onde? No Senado Federal. Aí avançamos com a letra B. Ministro de Estado nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Então, quando você tem aqui ministro de Estado nas infrações penais comuns e no crime de responsabilidade, é essa a nossa resposta. Lembrando que o ministro de Estado só será julgado por crime de responsabilidade no Senado Federal, caso ele tenha cometido esse crime em conexão com o presidente da República. Tudo bem? Inclusive tem uma entrevista minha na TV Justiça, se você jogar no YouTube você vai ver, falando de crime de responsabilidade e crime comum do presidente da República, e eu explico exatamente isso, nessa questão que envolve o crime de responsabilidade e o crime comum de ministro de Estado. Esses dois, abre aspas, delitos serão julgados pelo STF, a não ser que o ministro de Estado cometa esse crime de responsabilidade em conexão com o presidente da República. Por que eu estou abrindo aspas? Porque o crime de responsabilidade não é o crime propriamente dito, se for pegar ali uma teoria tripartite, né? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Tudo bem? Bom, letra C. Então ficamos com a letra B na resposta, né? Vou até marcar aqui para vocês. Letra B. E lembramos, vamos lá? E lembramos que, no caso aqui, letra C, o Procurador-Geral da República nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. PGR, infração penal comum, STF. Crime de responsabilidade é o Senado Federal. Os membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Os membros do Congresso, em infração penal comum, responde perante o STF. Agora, interessante, membro do Congresso não comete crime de responsabilidade. Não tem previsão, não é que não comete, não tem previsão legal dentro da lei de crime de responsabilidade para julgar membros do Congresso. Por quê? Porque já existe um código de ética interno dentro da Câmara ou do Senado, que é o chamado decoro parlamentar. Então, o deputado senador que cometer condutas que são compatíveis com crime de responsabilidade não responderão por crime de responsabilidade, responderão por quebra de decoro parlamentar. Na sequência, nós temos aqui, letra E, os membros dos tribunais superiores nas infrações penais comuns, não nos crimes de responsabilidade. Membros dos tribunais superiores nas infrações penais comuns serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Perfeito. Agora, nos crimes de responsabilidade, aí você tem ali algumas autoridades que serão julgadas sim pelo Senado Federal e não pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Está tranquilo? Vamos lá. Avançamos então. Olha aí, outra parte de coator-paciente, só para complementar, mas tem uma questão aqui interessante. Essa aqui é interessantíssima. Olha lá. Um comandante da Marinha praticou o crime de lesão corporal dolosa e foi preso em flagrante. Então, peraí, olha só que interessante. Quem foi preso? O comandante da Marinha. Perfeito? Tá. Seu advogado impetrou habeas corpus, que deverá ser processado e julgado originariamente pelo... Vem aqui comigo. O advogado impetra habeas corpus, tendo como beneficiado o comandante da Marinha que foi preso. Então, o comandante da Marinha ele é paciente. E aí eu comentei com vocês que quando o comandante da Marinha for paciente, quem julgará o comandante da Marinha será o STF, porque ele está na condição de vítima, de paciente e não de coator. Lembra disso? Lá no nosso material? Então, no caso aqui, muita gente errou essa questão, marcou STJ e aí se lascou. Então, na tela, eu tenho aqui resposta Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Perfeito. Chega de questão. Vamos fazer aqui a nossa técnica de memorização de novo. Olha lá. Aí eu tenho o seguinte. Veja aqui comigo. Compete ao STF originariamente o mandado de junção. Aí, processar e julgar o mandado de junção. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de presidente da República, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, mesa de uma das casas legislativas, do TCU, de um dos membros dos tribunais superiores, do próprio STF. E aí você tem no STJ também mandado de junção, quando a elaboração da norma, enfim. Doutor ou doutora, olha só o que eu fiz. Olha,
Se você for analisar na regra da língua portuguesa, você tem aqui um paralelismo, né? Olha só, mandar junção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de presidente da República, presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente das mesas de uma das casas legislativas, presidente do TCU, presidente de um dos tribunais superiores, presidente ou do próprio STF, presidente do próprio STF. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Olha só. Qual é a minha técnica de memorização? Se na minha prova vir mandar de junção, quando a competência para elaborar a norma for de presidente de alguma coisa, eu não preciso decorar tudo. Citou mandar de junção quando a competência para elaborar a norma for de presidente. Já sei que a competência é do STF para processar e julgar originariamente. Agora, veio mandar de junção, onde a competência para elaborar a norma regulamentadora não é de presidente de qualquer órgão importante, eu sei que a competência será do STJ. Simples. Então, se eu for recapitular, olha só, se vier na minha prova, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou suas medidas cautelares, STF de forma originária. Infração penal comum, STF de forma originária. Crime comum, eu tenho STJ de forma originária. Se vier habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, onde o coator é comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, a competência do STJ. Qualquer coisa diferente envolvendo essas autoridades, a competência é do STF. Outro detalhe interessante, quando eu tenho um mandado de junção envolvendo, quando a elaboração da norma regulamentadora for de presidente de qualquer órgão importante, competência do STF de forma originária. Quando não for presidente, quando a elaboração da norma não for de competência de presidente, a competência do STJ. Simples. Perfeito? Eu sempre brinco com meus alunos, dizendo o seguinte, olha, eu não vim aqui te ensinar direito constitucional, efetivamente. Eu vim aqui te ensinar a fazer prova. Tudo bem? Eu não estou aqui para ficar fundamentando por que isso, por que aquilo, contar história, época medieval. Não. Na verdade, isso até decorre de uma característica minha, né, a nível até universitário, porque eu sempre vim da área de exatas, eu sou engenheiro de formação, mas também fiz a faculdade de Direito, sou formado em Direito também. Então, essa característica da área de exatas, ela enraizou em mim e a ideia é ser objetivo. É papum, faz isso que você vai acertar na prova, tudo bem? Vamos lá, com muita calma, respira fundo. Eu tenho aqui uma questãozinha de prova, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, em regra, processar e julgar originariamente nos crimes de responsabilidade, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então você vê que citou um assunto aqui, crime de responsabilidade. Não é habeas corpus, nem habeas data, nem mandado de segurança, quando o coator for comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é isso. Tudo bem? Então você já sabe que essa parte aqui é competência do STF. Aí vem cá. Processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns os ministros dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União. Opa! Infração penal comum envolvendo ministro do Tribunal de Contas da União, você sabe que o termo infração penal comum já é STF. Então, para os dois casos, a competência do STF. Então, no caso aqui, eu vou marcar a letra C, Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tá aí. Avanço. Compete ao STF, originariamente, julgar originariamente os mandados de segurança, habeas data, contrato de ministro de Estado, comandante da Marinha e Exército e Aeronáutica. Não, eles são coatores. Quem julga é o STJ. Então, essa questão está errada. 30. Os habeas corpus quando o coator for ministro de Estado, comandante da Marinha e Exército e Aeronáutica. Mesma coisa, ó. Remédio constitucional, coator, essas autoridades. Não vai ser o STF, vai ser o STJ. Nem vou ler mais. Questão errada. Avanço. Olha só, outro na técnica de memorização. Você percebe aqui que está escrito assim, ó. Compete ao STF processar e julgar originariamente o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União e o Estado, DF ou território. Compete ao STJ processar e julgar em recurso ordinário, você vê que mudou aqui,
as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, sendo que a competência originária é de um juiz federal. Veja você que no termo Estado estrangeiro e organismo internacional, eu encontrei similitude no STJ, mas numa competência em recurso ordinário. E confesso a você que foi a única situação de similitude, onde de um lado é competência originária, do outro lado é competência em recurso ordinário. Então o que eu fiz? Olha só, eu memorizei da seguinte forma: se eu for colocar as letras do alfabeto de baixo para cima, a letra L está lá em cima, L de litígio. E a letra C, causas, está aqui embaixo. Isso aqui é só, cada um tem sua técnica. Pode ser que seja eficiente para você, ou pode ser que não seja eficiente. O que acontece? Quando eu fiz o curso de memorização, o professor disse o seguinte: vou apresentar várias técnicas e você vai se identificar com uma delas. Então, estou aqui te propondo uma coisa, mas pode ser que você tenha inventado outra. Eu memorizei da seguinte forma: quando eu tenho o termo Estado estrangeiro ou organismo internacional, se vier a palavra litígio envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional, eu sei que a competência do STF é de forma originária. Se vier na minha prova causas Estado estrangeiro ou organismo internacional, eu sei que a competência ela vai ser do STJ em recurso ordinário. E quem julga originariamente será um juiz federal. Agora, tem gente que gosta de memorizar o seguinte: ó, professor, se vier Estado estrangeiro ou organismo internacional, município ou pessoa domiciliada no país, eu sei que é STJ em recurso ordinário. E do outro lado, quando vem Estado estrangeiro ou organismo internacional e não cita município, eu sei que a competência do STF de forma originária. Tudo bem, uma proposta. Aí você que vai criar essa técnica de memorização. Na verdade, a minha intenção aqui é estimular você a criar técnicas de memorização. Existem pessoas que estudam muito. Existem pessoas que estudam com técnica. As duas passam? Passam. Mas quem passa mais rápido? Aquele que estuda com técnica. Porque a ideia é otimizar tempo de estudo. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte? Olha lá. Memorizou essa parte? Estão na tela? Viu aqui, ó. Causas. Causas, Estado estrangeiro ou organismo internacional? Recurso ordinário. STJ. Competência originária, juiz federal. Litígio, Estado estrangeiro ou organismo internacional? STF de forma originária. Vamos para a questão. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Causas, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Quem processa e julga de forma originária é o juiz federal. Então, essa questão é uma questão que está certa. Avanço. Vamos lá. Outra parte. Olha, pessoal, vamos lá, vem aqui comigo rapidinho. O que acontece? Pelo amor de Deus, eu estou indo rápido aqui, sem revisar, mas no meu curso Direito Constitucional Objetivo, o que eu faço? A cada uma que eu avanço, eu vou retroagir todas e repito todas. Aí avanço mais uma e repito todas. Perfeito? Mas de uma forma bem objetiva. Tudo bem? É porque aqui não dá tempo. Aqui a gente está num aulão dinâmico. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte. Você vai ver que na competência originária do STF, você tem a palavra conflito. E vai falar conflito e vai citar entidades da administração direta e também da administração indireta. E do outro lado, na competência do STJ, eu também tenho a palavra conflito. Só que é conflito de autoridades e não de entidades. Vai falar conflito de atribuições de autoridades. E quando vier na prova conflito de atribuições de autoridades, eu sei que é a competência do STJ. Acabou, não me preocupo mais com isso. Se vier na prova, conflito entre União e Estado, União, município, Estado, município, autarquia, fundação pública. Eu sei que é conflito de entidades. Conflito de entidades, a competência será de quem? Do STF de forma originária. Conflito de atribuições de autoridades, STJ de forma originária. Então, na tela, por gentileza. Aqui, ó. Compete ao STF, opa, deixa eu pegar aqui meu mouse. Compete ao STF processar e julgar originariamente
as causas e os conflitos entre a União, os Estados, a União, DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Então, eu memorizei conflito de entidades. Citou conflito e depois cita aí alguma entidade, a competência do STF de forma originária. Havendo a competência do STJ de forma originária, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativo de outro, ou do DF, ou entre as deste e da União. Opa, conflito de atribuições de autoridades, STJ de forma originária. Tudo bem? Avançamos. Vamos lá. Conflitos de competência. Aí você tem STJ e quaisquer tribunais superiores. Conflito de competência de quaisquer tribunais, ressalvado o 102, inciso 1º, linha O. Geralmente, quando o aluno vê isso aqui, ele já está tão cansado que ele nem volta ao artigo 102, inciso 1º, linha O. Ele nem volta. Então, um detalhe interessante, só para ressaltar, é só para assim, você crescer no sentido jurídico, porque eu não lembro se no concurso aí do TRF, tenha alguma prova discursiva na parte, tem uma redação, né, para o analista, tem uma redação sem especialidade, e para aquele que tem especialidade, salvo engano, tem aí uma prova de caso concreto. Então vamos lá. Olha só. Essa palavra aqui, ó, competência, vou botar aqui, né? A palavra competência é uma palavra utilizada somente quando se trata de órgãos do Poder Judiciário. Quem tem competência são órgãos do Poder Judiciário. Agora, na verdade não envolve órgãos do Poder Judiciário, a palavra certa é atribuição. Por exemplo, o membro do MP não tem competência. O membro do MP tem atribuição. O delegado não tem competência. O delegado tem atribuição. Agora, o membro do Poder Judiciário, ele tem competência. Tudo bem? Isso aqui é só para fazer um gancho na nossa aula. E aí um detalhe interessante. Quando eu tenho conflito de competências envolvendo STJ e qualquer outro tribunal superior, a competência do STF de forma originária. Conflito de competência que não envolva tribunais superiores, a competência do STJ de forma originária. Tudo bem? Entenderam? Então vamos lá, ó. Conflito de autoridades, STF de forma originária. Conflito de entidades, STF de forma originária. Conflito de autoridades, STJ de forma originária. Conflito de entidades, STF de forma originária. Conflito envolvendo ali competência de STJ e outros tribunais superiores, competência do STF de forma originária. Conflito que envolva qualquer outro, conflito de competência que envolva qualquer outro tribunal que não seja tribunal superior, a competência será do STJ de forma originária. Tudo bem? Está tranquilo? Então é isso. E aí avançamos. Olha ali uma questãozinha de prova interessante. Questão 32. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente os conflitos de atribuições entre autoridades. Eu já vou parar a questão, sabe por quê? Olha só, conflito de atribuições envolvendo autoridades jamais será STF. Conflito envolvendo autoridades, a competência do STJ. Então, essa questão, ela está errada. Tudo bem? Tranquilo? Olha aí, ó. Litígio entre França e o Estado de Sergipe deverá ser processado e julgado originariamente pelo... Então, você tem aqui, ó, litígio, Estado estrangeiro, perfeito? E o Estado de Sergipe, então você tem litígio, Estado estrangeiro. Nesse caso,
a competência envolvendo litígio Estado estrangeiro será do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Lembra disso? Ó? Tá lá, ó. Cadê? Litígio, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Competência do STF. Avanço. Vamos lá, ó. Envolveu extradição, competência do STF de forma originária. Então você tem aqui, ó, extradição, competência originária do STF. Agora, interessante, muita gente erra isso aqui, tá? Compete ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur ou exequatur, cada um fala de uma forma, tá ok? As cartas rogatórias, sendo que quem executa é o juiz federal. Ah, professor, não entendi. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou esmiuçar esse detalhe aqui do STJ, fácil, que antigamente era a competência do STF, depois passou a ser do STJ. Olha só, vamos lá, pegar aqui a tabelinha. Quando nós temos concessão de exequatur, envolvendo aqui a carta rogatória, quem vai conceder mediante carta rogatória é o STJ. Mas quem que vai cumprir essa execução? Quem vai executar é o juiz federal. Sentença estrangeira, quem homologa? STJ. Quem executa? Juiz federal. Então, um detalhe interessante, vem aqui comigo, Pedro, rapidinho. Um detalhe interessante é você analisar na questão de prova se está perguntando quem executa ou se está perguntando quem concede o exequatur ou quem homologa a sentença estrangeira. Quem concede o exequatur mediante carta rogatória ou quem homologa a sentença estrangeira. Agora, se perguntar quem executa, juiz federal. Não tem conversa. Vou te mostrar uma questão rapidinho para a gente finalizar, então. Vamos lá na tela, por gentileza? Primeiro, a questão da Consulplan. Ao STJ compete a homologação de sentença estrangeira que não contrarie as normas da ordem pública e a soberania nacional. Claro, isso aqui pelo bom senso, tranquilo, é uma questão recente de 2016. Tudo bem? Então, homologar sentença estrangeira, aqui ó, sentença estrangeira, homologar. Quem faz isso? É o STJ, então questão certa. Agora nessa questão aqui. O processo e julgamento da execução de carta rogatória após o exequatur, mas olha só a palavrinha-chave, ó, execução. Execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação é de competência, então a execução da carta rogatória e a execução, ao português, de sentença estrangeira. Quem faz isso? Juízes federais. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Então, pessoal, nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Infelizmente, não deu tempo de trabalhar com tudo o que eu queria. Tem muito mais coisa aí para explicar para vocês. Mas semana que vem, salvo engano, eu vou estar aqui com vocês, mas com outro assunto de competência. Competência dentro da organização do Estado, envolvendo competência privativa, exclusiva, a competência comum e a competência concorrente. E aí eu vou reservar agora esse espaço justamente para responder algumas dúvidas ou algumas sugestões aí do pessoal que está participando no chat. Beleza? Vamos lá? Professor, fizeram a seguinte pergunta. Os ministros de Estado serão julgados pelo STF no caso de crime de responsabilidade conexos com o presidente ou o vice? Não. Ministro de Estado vai ser julgado pelo Senado Federal se cometer crime de responsabilidade junto com o presidente, conexo com o presidente da República. Se o ministro de Estado comete o crime de responsabilidade sozinho, aí ele vai ser julgado pelo STF. Tá lá na tabelinha, mostrei isso no materialzinho pra gente. Tudo bem? Então, sozinho, ministro de Estado sozinho, crime de responsabilidade, STF. Se for em conexão com o presidente da República, Senado Federal. Mais alguma? Perguntaram qual a diferença da infração penal comum do crime de responsabilidade e as respectivas competências para o devido julgamento. Tá. Infração penal comum na verdade envolve uma questão penal. Então está dentro da área penal, da esfera penal. O crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Citar o que é infração penal comum, eu vou ter que citar o que é crime e o que é contravenção.
Mas conforme o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, você tem isso disposto em lei. Tudo bem? E o crime de responsabilidade, 1059 de 79. Tudo bem? Vamos lá. Perguntaram também se a autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar o presidente da República envolve também as infrações penais comuns pelo STF. Sim. A Câmara dos Deputados, ela atua em juízo de admissibilidade, tanto no crime de responsabilidade como no crime comum. E esse juízo de admissibilidade é pelo quórum de 2/3 dos membros aí da respectiva casa, que na verdade é a Câmara dos Deputados. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Câmara dos Deputados ou Câmara dos Deputados? Se alguém um dia falar Câmara dos Deputados, tá certo ou tá errado? E aí? Pedro já se manifestou. Câmara dos Deputados. O sistema legislativo federal, ele é bicameral. Ele é formado por 2 câmeras. A Câmara dos Senadores e a Câmara dos Deputados. Tanto faz. Câmara dos Deputados ou Câmara dos Deputados. Não é o usual Câmara, mas pode ser citado. Isso já cai em prova, tá bom? Vamos lá, mais uma. Não? Então é só isso, pessoal. Vamos finalizar então a nossa aula. Queria agradecer a participação de todos vocês. Então, semana que vem, vamos trabalhar com a parte de organização do Estado. Forte abraço, fique com Deus.